Uma mulher pediu o divórcio e se entregou ao marido pela última vez. Quando amanheceu, ela não conseguia andar e descobriu a verdade chocante que ele escondia. Suas vidas mudaram para sempre. Uma história de traição e justiça. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O primeiro raio de sol da manhã paulistana atravessou as cortinas de linho bege do quarto principal da casa em Vila Madalena, criando listras douradas que dançavam sobre o piso de madeira de demolição cuidadosamente restaurado. Marina Guimarães, arquiteta de 42 anos, tentou se mover na cama king size que dividia com o marido há 15 anos, mas seus músculos simplesmente não responderam. Suas pernas permaneceram inertes sob o lençol de algodão egípcio, como se pertencessem a outra pessoa. Rafael! Sua voz saiu rouca, quase inaudível. O lado esquerdo da cama estava vazio, apenas com o travesseiro ainda marcado pela cabeça dele. O aroma familiar do café passado na cozinha subia pelas escadas de ferro forjado que ela mesma havia projetado durante a reforma da casa, misturando-se com o perfume doce dos jacarandás que floriam abundantemente na rua arborizada lá fora. Marina tentou novamente se mexer, concentrando toda sua força de vontade nas pernas. Nada. O pânico começou a se formar em seu peito como uma bolha de ar quente, subindo em direção à garganta. Ela, que sempre controlara cada detalhe de sua existência meticulosamente planejada, agora não conseguia nem mesmo sentar na própria cama. «Rafael!» gritou desta vez, e o som ecoou pela casa tombada pelo patrimônio histórico que ela havia transformado em lar durante os últimos 10 anos. Cada tijolo à vista, cada viga de madeira de lei, cada detalhe arquitetônico havia sido pensado e executado sob sua supervisão obsessiva. Era uma extensão de sua personalidade, perfeita, controlada, impecável. Passos rápidos na escada de madeira anunciaram a chegada dele. Rafael Mendonça, 45 anos, engenheiro civil com cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de armação discreta, apareceu na porta do quarto ainda vestindo a camisa social azul da noite anterior, amarrotada e com alguns botões desalinhados. Suas feições angulosas, que sempre lembraram Marina de um galã de cinema nacional dos anos 80, estavam tensas de preocupação. «Mari, você está bem? Ouvi você gritando.» Ele se aproximou da cama, mas parou abruptamente quando viu a expressão de terror nos olhos verdes dela. «Eu não consigo mexer as pernas, Rafael. Eu tentei levantar e elas não respondem.» A voz de Marina tremeu pela primeira vez em anos. Ela, que enfrentava empreiteiros autoritários, clientes exigentes e prazos impossíveis sem nunca demonstrar um pingo de insegurança, agora estava vulnerável como uma criança. Rafael sentou na beirada da cama e estendeu a mão para tocar o rosto dela, mas Marina instintivamente se afastou. Mesmo em pânico, seu reflexo era manter distância, manter controle. Ele conhecia aquele movimento defensivo muito bem. Havia se tornado uma constante nos últimos meses do casamento. «Vamos com calma. Pode ser só um formigamento. Você dormiu em uma posição estranha.» Rafael tentou manter a voz tranquila, mas Marina percebeu o tremor quase imperceptível em suas palavras. «Vou ligar para o Dr. Henrique agora mesmo.» «Não!» A resposta saiu mais brusca do que ela pretendia. «Primeiro me ajude a tentar levantar. Deve ser só cansaço.» Mas enquanto Rafael tentava ajudá-la a se sentar, Marina sentiu como se suas pernas fossem feitas de algodão molhado. Elas não apenas estavam fracas, estavam completamente ausentes de sua consciência corporal, como se tivessem sido desconectadas de seu sistema nervoso durante a noite. A lembrança da noite anterior voltou como uma onda. Depois de 3 dias evitando qualquer contato físico desde que entregara os papéis do divórcio, eles haviam se entregado a uma despedida silenciosa e intensa,
como se fosse a última vez que se tocariam. E talvez realmente fosse. Os 15 anos de casamento estavam oficialmente terminando, e aquela havia sido sua maneira de fechar um ciclo. Marina, por favor, deixe eu chamar uma ambulância. Rafael estava claramente tentando controlar o próprio desespero. Alguma coisa não está certa. Você acha que eu não sei disso? Ela respondeu com uma dureza que não sentia. Era seu mecanismo de defesa automático. Quando se sentia vulnerável, atacava. Eu só preciso de 1 minuto para... Mas não havia minuto que fosse suficiente. Suas pernas continuaram inertes e a realidade começou a se impor de forma implacável. Marina Guimarães, a mulher que havia restaurado casarões históricos em São Paulo inteiro, que nunca perdera um prazo ou deixara um projeto incompleto, que controlava orçamentos milionários e comandava equipes de dezenas de pessoas, não conseguia nem mesmo sair da própria cama. O som do portão automático se abrindo anunciou a chegada de Neuza, a empregada doméstica que trabalhava com eles há 8 anos. Uma mulher baiana de 50 anos, cabelos grisalhos, sempre presos em um coque impecável, que subia a rua íngreme de paralelepípedos todas as manhãs, às 7 horas em ponto. Marina ouvia seus passos no térreo, o barulho familiar da bolsa sendo colocada no armário da área de serviço, a rotina matinal que se repetia com precisão militar há quase uma década. Bom dia, dona Marina! Bom dia, seu Rafael! A voz alegre de Neuza ecoou pela casa, seguida pelo som da máquina de café sendo ligada novamente. Ela ainda não sabia que a ordem natural das coisas havia sido completamente destruída durante a madrugada. Rafael olhou para Marina com uma expressão que misturava amor, culpa e desespero. Eles haviam passado os últimos 3 meses brigando sobre honestidade, sobre segredos, sobre a empresa de tecnologia que ele havia escondido dela. E agora, quando ela mais precisava dele, Marina estava literalmente impossibilitada de fugir ou de manter sua independência feroz. Eu vou ficar aqui com você, ele disse suavemente, pegando a mão dela entre as suas. Não importa o que aconteça, não vou deixar você sozinha. Marina quis protestar, quis dizer que não precisava da ajuda dele, que daria um jeito de resolver aquilo sozinha como sempre resolvia tudo. Mas as palavras não saíram. Pela primeira vez na vida adulta, ela estava completamente dependente de outra pessoa. E essa pessoa era exatamente o homem de quem estava tentando se divorciar. Lá fora, a vida em Vila Madalena seguia seu ritmo habitual. O padeiro passava com sua bicicleta carregada de pães quentinhos. Os vizinhos saíam para trabalhar, os jacarandás continuavam florindo indiferentes ao drama que se desenrolava no 2º andar da casa tombada. Mas para Marina, o mundo havia parado completamente, junto com suas pernas. Continue 13:33. Capítulo 2. O diagnóstico. 3 horas depois, Marina estava sendo transportada em uma maca pelo corredor branco e asséptico do Hospital das Clínicas, observando o teto com manchas de umidade que sua mente de arquiteta automaticamente registrava como evidência de infiltração mal resolvida. Rafael caminhava ao lado da maca, segurando a bolsa dela e fazendo ligações constantes para cancelar reuniões que ela tinha marcadas para aquela manhã. A senhora pode sentir isso? Dr. Henrique Carvalho, neurologista de 60 anos com bigode grisalho e óculos de leitura pendurados no pescoço, espetava levemente a perna direita de Marina com um objeto pontiagudo. Ela olhou para baixo e viu o instrumento tocando sua pele, mas era como observar o corpo de outra pessoa. Não sinto nada, respondeu com a voz controlada, embora por dentro uma tempestade de terror e frustração ameaçasse explodir. Absolutamente nada. O médico trocou olhares significativos com a residente que o acompanhava, uma jovem de aparência séria que anotava tudo em um tablet.
Marina captou a comunicação silenciosa entre eles e sentiu o estômago se contrair. Em 15 anos projetando reformas hospitalares, ela havia aprendido a ler as expressões dos profissionais de saúde. Doutor, quanto tempo pode durar isso? Rafael se aproximou da cama, evitando o olhar de Marina. Desde que chegaram ao hospital, ele havia assumido automaticamente o papel de porta-voz dela, tomando decisões e respondendo perguntas como se ela não estivesse presente. Era exatamente o tipo de comportamento que havia causado tantos problemas no casamento deles. Vou ser direto com vocês. Dr. Henrique ajustou os óculos e se sentou na cadeira ao lado da cama. Os primeiros exames indicam uma paralisia flácida aguda nos membros inferiores. Precisamos de mais testes para determinar a causa exata, mas há algumas possibilidades que precisamos investigar. Marina sentiu como se as palavras do médico estivessem chegando até ela através de um túnel longo e escuro. Paralisia. A palavra ecoava em sua mente como um martelo batendo em metal. Ela, que sempre se movia pelo mundo com propósito e determinação, agora estava reduzida a uma condição médica com nome científico. Que tipo de possibilidades? Ela perguntou, reassumindo o controle da conversa. Não importava se estava paralisada da cintura para baixo. Ainda era ela quem tomava as decisões sobre sua própria vida. Pode ser uma lesão medular temporária causada por inflamação, uma condição autoimune ou... O médico hesitou. Uma resposta neurológica a estresse extremo combinada com predisposição genética. Há casos documentados de paralisia psicossomática que se manifesta fisicamente de forma muito real. Psicossomática? Rafael franziu o senho. Quer dizer que é psicológico? Não é só psicológico, Sr. Mendonça. O cérebro e o sistema nervoso estão intrinsecamente conectados. Trauma emocional severo pode desencadear respostas físicas muito concretas. E pelos relatos que a senhora me deu sobre os últimos meses... Dr. Henrique olhou diretamente para Marina. Parece que vocês passaram por um período particularmente estressante. Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Os últimos 3 meses haviam sido realmente um inferno. Primeiro, descobriu por acaso que Rafael mantinha uma empresa de tecnologia que ela desconhecia completamente. Depois, durante uma briga devastadora, soube que ele havia usado o nome dela em documentos legais sem sua autorização. E, finalmente, a decisão de pedir o divórcio após 15 anos de casamento que ela sempre acreditou ser sólido e transparente. Doutor, Marina endireitou a postura na cama. Quanto tempo leva para saber se é temporário ou permanente? Isso depende de muitos fatores. Vamos fazer uma ressonância magnética hoje à tarde, alguns exames de sangue para verificar marcadores inflamatórios e uma eletroneuromiografia para testar a condução nervosa. Se for relacionado ao estresse, o tratamento pode incluir fisioterapia intensa, medicação anti-inflamatória e... Ele pausou novamente. Aconselhamento psicológico especializado. Não. A resposta de Marina saiu automática e definitiva. Não preciso de psicólogo. Preciso saber o que está errado fisicamente e como consertar. Rafael suspirou audível do lado da cama. Era exatamente esse tipo de teimosia que havia corroído o casamento deles ao longo dos anos. Marina sempre se recusava a admitir que precisava de ajuda, sempre insistia em resolver tudo sozinha, sempre construía muros emocionais cada vez mais altos. Mari, talvez o doutor tenha razão. Talvez seja bom conversar com alguém sobre tudo o que está acontecendo. Eu disse não. Ela virou a cabeça bruscamente para encará-lo. Você não tem o direito de tomar essa decisão por mim. Aliás, você não tem mais o direito de tomar decisão nenhuma sobre minha vida. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dr. Henrique e a residente trocaram olhares desconfortáveis.
claramente presenciando uma dinâmica matrimonial muito mais complexa do que imaginavam. Rafael baixou os olhos para o chão, as mãos enfiadas nos bolsos da calça jeans que havia vestido às pressas naquela manhã. Vou deixar vocês conversarem. O médico se levantou. Marina, a enfermeira virá em 1 hora para levá-la aos exames. E quero que saiba que, independentemente da causa, há tratamentos disponíveis. Não é o fim do mundo. Depois que os médicos saíram, Marina e Rafael ficaram sozinhos no quarto semi-privado que cheirava a desinfetante e tinha uma vista deprimente para o estacionamento do hospital. O silêncio entre eles estava carregado de 15 anos de casamento, 3 meses de brigas devastadoras e agora uma condição médica que mudaria tudo. Eu não quero que você se sinta obrigado a ficar aqui, Marina disse, finalmente ainda olhando pela janela. Nós já decidimos que o casamento acabou. Isso não muda nada. Rafael se sentou na cadeira de visitante, uma poltrona de couro sintético verde que rangia a cada movimento. Mari, você acha mesmo que eu vou te abandonar agora, depois de 15 anos juntos? Você me abandonou faz tempo, Rafael, quando decidiu esconder a empresa. Quando usou meu nome sem autorização, quando mentiu sobre onde estava gastando nosso dinheiro. Sua voz estava controlada, mas havia uma frieza cortante nas palavras. Eu nunca menti sobre amar você. Marina finalmente se virou para olhá-lo. Rafael estava com os olhos vermelhos, claramente sem ter dormido direito depois da noite anterior. Seu cabelo estava desalinhado e ela notou uma pequena mancha de café na camisa social que ele não havia trocado desde ontem. Por um momento, ela sentiu uma pontada do carinho antigo, da intimidade que havia construído com aquele homem ao longo dos anos. Amor não é suficiente, Rafa. Nunca foi. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu e Neuza entrou carregando uma sacola térmica e um buquê de flores amarelas. Sua presença trouxe o aroma familiar de casa, café forte, sabonete de coco e o perfume discreto que ela usava há anos. Trouxe um almoço gostoso para a senhora, Neuza disse, com sua voz melodiosa carregada de sotaque baiano. E essas flores do jardim que a senhora tanto gosta. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas pela primeira vez desde que acordara paralisada. Neuza havia trabalhado na casa deles desde que se mudaram para a Vila Madalena. Havia acompanhado cada reforma, cada discussão, cada momento feliz e cada crise. Era, em muitos aspectos, a única constante estável na vida de Marina. Obrigada, Neuza. Você não precisava... Claro que precisava, minha filha. A senhora está aqui sozinha com esse homem teimoso. Ela lançou um olhar reprovador para Rafael. E alguém tem que cuidar direito da senhora. E assim, no meio de um hospital público paulistano, cercada pelo cheiro de desinfetante e pelo som constante de equipamentos médicos, Marina Guimarães começou a enfrentar a primeira crise de sua vida que ela não poderia resolver sozinha. Continue 1336, capítulo 3, a revelação. 15 dias se passaram desde que Marina havia retornado para casa em uma cadeira de rodas emprestada do hospital. Os resultados dos exames confirmaram as suspeitas do Dr. Henrique. Paralisia flácida aguda com componente neurológico, possivelmente reversível, mas sem prazo definido para recuperação. A casa em Vila Madalena, que antes era seu santuário de controle e perfeição, agora se transformara em uma prisão luxuosa. Marina passou a manhã tentando trabalhar em seu escritório no térreo, revisando plantas arquitetônicas em uma mesa adaptada que Rafael havia montado para ela. O projeto de restauração do Solar dos Andradas, um casarão do século XIX na Liberdade, estava atrasado, e ela se esforçava para manter a concentração, apesar da frustração constante de depender da cadeira de rodas para se mover. «Neuza!» gritou quando ouviu o portão se abrir. Era quarta-feira, e a empregada doméstica sempre chegava às 7 da manhã em ponto. Mas desta vez,
Vozes desconhecidas acompanhavam os passos familiares pelo jardim frontal da casa. Dona Marina! Neuza apareceu na porta do escritório com uma expressão estranha no rosto. Tem uma moça aqui que quer falar com a senhora. Diz que é sobre o seu Rafael. Antes que Marina pudesse perguntar do que se tratava, uma jovem apareceu atrás de Neuza. Cerca de 20 anos, cabelos castanhos longos e ondulados, olhos escuros grandes e expressivos. Usava o jaleco branco da Faculdade de Medicina sobre uma blusa azul marinho e carregava uma mochila de couro marrom que parecia pesada de livros. Mas o que mais chamou a atenção de Marina foram os traços delicados do rosto da garota. O formato dos olhos, o desenho da boca, a linha do maxilar. Era como olhar para uma versão feminina e jovem de Rafael. Senhora Guimarães? A jovem hesitou na porta, claramente nervosa. Meu nome é Letícia Santos. Eu preciso conversar com a senhora sobre uma coisa muito importante. Marina sentiu o estômago se contrair. Havia algo na postura da garota, na maneira como evitava olhar diretamente para ela, que despertou todos os seus instintos defensivos. Entre, Neuza, pode trazer um café para a nossa visita. Letícia se sentou na poltrona de couro em frente à mesa de Marina, ajeitando o jaleco nervosamente. Suas mãos tremiam ligeiramente, detalhe que Marina, treinada a observar minúcias em projetos arquitetônicos, captou imediatamente. Eu sei que isso vai soar muito estranho, Letícia começou, respirando fundo, mas eu sou filha do Rafael, do seu marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Suas mãos apertaram os braços da cadeira de rodas com força suficiente para deixar as juntas brancas. Como é que é? Marina conseguiu articular as palavras. Com dificuldade, sua voz soando estranha até para ela mesma. Ele é meu pai biológico. Minha mãe era Maria Santos. Ela trabalhava no escritório de engenharia onde ele estagiava durante a faculdade. Eles ficaram juntos por alguns meses em 2004, antes dele conhecer a senhora. Marina fez os cálculos rapidamente. Em 2004, ela e Rafael estavam no início do relacionamento, ainda se conhecendo. Ainda construindo os alicerces do que viria a ser 15 anos de casamento. Ou pelo menos 15 anos do que ela acreditava ter sido casamento. Onde está sua mãe agora? Marina perguntou, tentando manter a voz controlada. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer de mama. Letícia baixou os olhos. Desde então, Rafael tem me ajudado financeiramente. Paga minha faculdade, a pensão, tudo, mas sempre em segredo. Ele me pediu para nunca procurar vocês em casa. O mundo de Marina desmoronou um pouco mais. Não apenas Rafael havia escondido uma empresa, não apenas havia usado o nome dela sem autorização, mas também havia escondido uma filha durante todo o tempo em que estavam juntos. 15 anos de mentiras cuidadosamente construídas. Por que você está me contando isso agora? Marina sentiu uma raiva fria começando a subir do estômago em direção ao peito. Letícia hesitou mexendo na alça da mochila. Porque eu preciso de informações médicas da família paterna. Estou no 4º ano de medicina na USP e há algumas coisas na minha saúde que os médicos acham que podem ser genéticas, problemas neurológicos. A ironia da situação não passou despercebida por Marina. Ali estava ela, paralisada da cintura para baixo por uma condição possivelmente genética, falando com a filha secreta do marido, que também apresentava sintomas neurológicos. Que tipo de problemas? Marina perguntou, sua mente analítica assumindo o controle apesar do choque emocional. Episódios de dormência nas extremidades, dores de cabeça severas e nos últimos meses, algumas dificuldades de coordenação motora. Letícia finalmente olhou diretamente para Marina.
Quando soube através de conhecidos na faculdade que a senhora estava internada no HC com paralisia, eu pensei que talvez houvesse uma conexão. Neuza retornou com a bandeja do café, mas parou na porta ao perceber a tensão no ambiente. Marina fez um gesto para que ela entrasse mesmo assim. Naquele momento, precisava da presença reconfortante da única pessoa na casa em quem ainda podia confiar completamente. "A senhora está bem?" Neuza perguntou suavemente, servindo o café em xícaras de porcelana branca que Marina havia escolhido pessoalmente anos antes, quando ainda acreditava que sua vida era exatamente o que parecia ser. "Estou, Neuza. Obrigada." Marina observou Letícia tomar um gole de café, notando como a garota segurava a xícara, com a mesma precisão delicada que Rafael sempre demonstrava ao manusear objetos frágeis. Mais uma semelhança impossível de ignorar. "Onde Rafael está agora?" Marina perguntou. "Não sei. Eu não falei com ele antes de vir aqui." Na verdade, Letícia baixou novamente os olhos. "Ele não sabe que eu decidi procurar a senhora." "E por que decidiu?" "Porque cansei de viver na sombra, cansei de ser o segredo sujo dele." Havia uma dureza na voz da jovem que Marina reconheceu. Era a mesma determinação feroz que ela própria carregava quando decidia enfrentar situações difíceis. "E porque, se realmente há algo genético happening, a senhora tem o direito de saber." Marina ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as implicações de tudo que havia acabado de ouvir. Rafael não havia apenas mentido sobre negócios. Havia construído uma vida paralela completa, com responsabilidades, relacionamentos e consequências que ela jamais imaginara. "Letícia", Marina disse, "finalmente, você tem algum documento que comprove que Rafael é mesmo seu pai?" A garota abriu a mochila e tirou uma pasta plástica. De dentro, retirou uma certidão de nascimento e alguns papéis oficiais. "Aqui está minha certidão, e estes são os comprovantes de pensão que ele deposita na minha conta todos os meses há 8 anos." Marina examinou os documentos com os olhos treinados de alguém acostumada a revisar contratos e plantas detalhadamente. Tudo parecia legítimo. O nome de Rafael estava claramente identificado como pai na certidão de nascimento, e os comprovantes bancários mostravam depósitos mensais consistentes de quantias significativas. "Quantos anos você tinha quando descobriu quem era seu pai?" Marina perguntou, devolvendo os papéis. 12, logo depois que minha mãe morreu. Rafael apareceu no funeral, conversou comigo e com minha avó, explicou quem era e disse que assumiria a responsabilidade de cuidar de mim." Marina sentiu uma mistura confusa de raiva e algo que poderia ter sido orgulho. Por um lado, Rafael havia mentido para ela durante todo o relacionamento. Por outro lado, ele havia assumido a responsabilidade por uma filha órfã quando poderia simplesmente ter desaparecido. O som de chaves na porta da frente interrompeu seus pensamentos. Rafael havia chegado em casa. "Dona Marina?" Neuza olhou para ela com preocupação. "O que a senhora quer que eu faça?" Marina endireitou a postura na cadeira de rodas. Depois de 15 anos de casamento, finalmente conheceria quem realmente era o homem com quem havia dividido a vida. "Deixe ele subir, Neuza. Está na hora de ter uma conversa muito séria." Continue. 13:37. Capítulo 4. O confronto. Os passos de Rafael na escada de madeira ecoaram pela casa como uma contagem regressiva. Marina observou Letícia se enrijecer na poltrona, os dedos apertando nervosamente a alça da mochila. Neuza permaneceu parada, na porta do escritório, claramente percebendo que algo muito sério estava prestes a acontecer. "Mari, você está aí embaixo!" A voz de Rafael desceu pelas escadas antes dele. "Preciso te contar uma coisa importante sobre os contratos da obra do..."
Ele parou abruptamente na porta do escritório quando viu Letícia. Toda a cor desapareceu de seu rosto e Marina pôde ver o exato momento em que o pânico tomou conta de suas feições. Rafael ficou ali parado, com a pasta de trabalho pendurada no ombro e a gravata afrouxada, olhando alternadamente para Marina e para a filha como um animal encurralado. "Oi, pai", Letícia disse suavemente, levantando-se da poltrona. Sua voz carregava uma mistura de carinho e ressentimento que fez Marina estremecer. "Letícia, o que você está fazendo aqui?" Rafael deixou a pasta cair no chão com um baque surdo. "Nós combinamos que eu ficaria invisível para sempre", a jovem interrompeu, cruzando os braços. "Que eu continuaria sendo seu segredinho sujo enquanto você fingia ter uma vida perfeita com sua esposa." Marina observou a interação entre pai e filha com uma fascinação dolorosa. A semelhança física entre eles era inegável. Mas havia algo mais. Gestos, expressões, a maneira como ambos inclinavam ligeiramente a cabeça quando estavam nervosos. 15 anos convivendo com Rafael, e ela jamais havia percebido que ele tinha uma filha. "Rafael", Marina disse com uma calma gelada, "sente-se." Ele obedeceu automaticamente, escolhendo a cadeira mais distante possível, tanto dela quanto de Letícia. Suas mãos tremiam visivelmente quando ele as colocou sobre os joelhos. "Neuza, pode nos deixar a sós, por favor?" Marina pediu gentilmente. A empregada doméstica hesitou por um momento, claramente preocupada, mas acabou saindo e fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi carregado de 2 décadas de segredos. Marina podia ouvir o tic-tac do relógio de parede que ela havia restaurado pessoalmente, o som do trânsito distante da Vila Madalena e a respiração acelerada de Rafael. 20 anos, Marina disse finalmente. 20 anos, Rafael, desde antes de começarmos a namorar seriamente. "Mari, eu posso explicar?" "Pode." Marina girou a cadeira de rodas para encará-lo completamente. "Você pode explicar como manteve uma filha em segredo durante 15 anos de casamento? Pode explicar como olhava nos meus olhos todas as noites, sabendo que estava vivendo uma mentira?" Rafael passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Marina conhecia muito bem. Ele sempre fazia isso quando estava sob extrema pressão. "Não foi assim. Quando Maria me contou que estava grávida, nós já havíamos terminado. Você e eu já estávamos juntos. Eu não sabia o que fazer. Então você decidiu esconder", Letícia disse, sua voz carregada de mágoa. "Decidiu que era mais fácil fingir que eu não existia." "Não." Rafael se virou para a filha com urgência. "Eu nunca fingi que você não existia. Eu sempre cuidei de você. Sempre me certifiquei de que tivesse tudo o que precisava." "Tudo menos um pai de verdade", Letícia replicou. "Tudo menos honestidade. Tudo menos a chance de conhecer essa parte da minha família." Marina sentiu uma dor estranha no peito. Não era apenas raiva, era também uma tristeza profunda por todos os anos perdidos, todas as oportunidades de conhecer Letícia, todas as mentiras que haviam construído a fundação do que ela pensava ser seu casamento. "E a empresa, Rafael?" Marina perguntou. "A empresa de tecnologia também faz parte dessa vida secreta?" Rafael baixou os olhos. "A empresa foi para conseguir dinheiro para o tratamento da Maria quando ela ficou doente, e depois para pagar a faculdade da Letícia. Eu não podia usar nosso dinheiro sem você perguntar de onde estava saindo. Então você falsificou minha assinatura em documentos legais." "Eu não falsifiquei. Ele hesitou. "Eu usei procurações antigas que você havia assinado para outros projetos. Tecnicamente, eram válidas." Marina sentiu como se levasse um soco no estômago. "Tecnicamente válidas. Jesus, Rafael, você ouve o que está dizendo? Você cometeu fraude, usando meu nome.
para sustentar uma vida que você escondeu de mim durante 15 anos. Letícia observava a discussão com uma expressão de desconforto crescente. Talvez eu devesse ir embora. Isso é entre vocês dois. Não, Marina disse firmemente. Você fica, porque isso diz respeito a você também. E por quê? Ela olhou diretamente para Rafael. Aparentemente você é a única pessoa nesta sala que teve coragem de ser honesta comigo hoje. Rafael se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para o outro do escritório, passando pelas estantes cheias de livros de arquitetura e pelos quadros com plantas históricas de São Paulo que Marina havia colecionado ao longo dos anos. Você não entende a pressão que eu estava sob, Mari. Maria estava morrendo. Letícia era uma criança que precisava de estabilidade. E eu não conseguia arriscar perder você. Então você preferiu me enganar. Eu preferi tentar proteger todo mundo. Mentindo! Marina bateu a mão no braço da cadeira de rodas. Você não pode proteger ninguém baseando tudo em mentiras. Letícia se levantou novamente. Sabem de uma coisa? Vocês dois são iguais. Ele mentia para proteger. Você controla para se proteger. Talvez seja por isso que ficaram juntos tanto tempo. Ambos, Marina e Rafael, se viraram para olhar para a jovem. Havia uma maturidade em suas palavras que ia além dos 20 anos, uma percepção aguçada que cortou através de toda a raiva e justificativas. Desculpa, Letícia continuou, mas eu cresci observando vocês de longe. Sabem quantas vezes meu pai chegava em casa, depois de passar o dia com vocês, falando sobre como a Marina era perfeita, como ela tinha tudo sob controle, como ela nunca precisava de ninguém? E, ao mesmo tempo, reclamando que se sentia sufocado, que não conseguia respirar perto dela. Marina sentiu as palavras de Letícia como pequenas facas. Era verdade. Ela sempre havia se orgulhado de sua independência, de sua capacidade de resolver problemas sozinha, de nunca mostrar fraqueza. Mas agora, pela primeira vez, estava vendo isso através dos olhos de Rafael. E você? Letícia se virou para o pai, sempre falando sobre como amava ela, mas nunca tendo coragem de ser completamente honesto. Nunca confiando que ela fosse forte o suficiente para lidar com a verdade. O silêncio voltou ao escritório, mas desta vez era diferente. Não era carregado apenas de raiva, mas também de reconhecimento. Uma compreensão dolorosa de que todos os três haviam contribuído para aquela situação de maneiras diferentes. Letícia tem razão, Marina disse finalmente, sua voz mais baixa. Eu sempre fiz questão de parecer que não precisava de ninguém. E você sempre achou que eu era frágil demais para a verdade. Rafael parou de andar e olhou para ela. Você não é frágil, Mari. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Mas você também é intimidadora. Você tem padrões tão altos para tudo, inclusive para as pessoas ao seu redor. E isso te dava o direito de mentir? Não, não dava. Rafael se sentou novamente, desta vez mais perto dela. Mas eu estava com tanto medo de te perder que acabei perdendo você mesmo assim. Marina olhou para Letícia, que observava a interação dos pais com uma expressão pensativa. E você, o que quer de nós agora? A jovem hesitou por um momento antes de responder. Quero conhecer minha família paterna, quero entender de onde venho e quero ajuda para descobrir o que está acontecendo com minha saúde antes que seja tarde demais. Marina assentiu lentamente. Então vamos começar do começo. E desta vez, ela olhou firmemente para Rafael, com a verdade, toda ela. Continue 13:41. Capítulo 5. As verdades escondidas. 2 semanas se passaram desde o confronto no escritório, e a rotina da casa em Vila Madalena havia se transformado completamente. Letícia agora vinha visitar 3 vezes por semana, sempre após as aulas na faculdade de medicina, carregando livros,
e uma curiosidade insaciável sobre a família que acabara de descobrir. Marina observava da janela do quarto a jovem chegando naquela tarde de quinta-feira, caminhando pela rua de paralelepípedos com a mesma determinação que Rafael demonstrava quando tinha algum projeto importante em mente. "Ela está chegando", Marina anunciou para Neuza, que organizava os medicamentos na cômoda. A fisioterapeuta havia prescrito uma rotina rigorosa de exercícios e remédios anti-inflamatórios, mas os resultados eram frustrantemente lentos. Marina ainda não conseguia mover as pernas voluntariamente, embora alguns exames mostrassem sinais sutis de melhora na condução nervosa. "Essa menina é uma bênção", Neuza comentou, ajeitando os travesseiros da cama. "Trouxe vida nova para esta casa e está ajudando o seu Rafael a virar um homem melhor também." Era verdade. Nos últimos 15 dias, Rafael havia se esforçado para ser completamente transparente sobre tudo: finanças, a empresa de tecnologia, os anos cuidando de Letícia em segredo. Ele havia entregado a Marina todos os documentos da empresa, todas as senhas bancárias, todos os contratos. Era como se estivesse tentando compensar 2 décadas de mentiras com uma honestidade quase obsessiva. Marina ouviu vozes no térreo. Letícia cumprimentando Rafael, que havia chegado mais cedo do trabalho especificamente para essas reuniões familiares que haviam se tornado um ritual. Eles estavam tentando construir um relacionamento pai-filha que deveria ter começado 20 anos antes. "Posso descer sozinha?", Marina disse, transferindo-se da cama para a cadeira de rodas com movimentos que já haviam se tornado automáticos. Sua força nos braços havia aumentado significativamente e ela insistia em manter o máximo de independência possível. No térreo, encontrou Rafael e Letícia sentados na mesa da cozinha, cercados por papéis médicos. A jovem havia trazido todos os seus exames dos últimos 2 anos e eles estavam tentando mapear um histórico familiar de condições neurológicas. "Como você está se sentindo hoje?", Letícia perguntou assim que Marina se aproximou. Ela havia assumido naturalmente o papel de filha preocupada, verificando constantemente o estado de saúde da madrasta, um termo que eles ainda estavam aprendendo a usar. "Frustrada", Marina respondeu honestamente. "Mas os médicos dizem que isso é normal no processo de recuperação." Rafael levantou os olhos dos papéis. "Dr. Henrique ligou hoje. Quer remarcar os exames para a semana que vem? Disse que há um neurologista novo no HC, especialista em condições genéticas raras." Marina assentiu, mas sua atenção foi atraída por um envelope lacrado que Letícia segurava. "O que é isso?" "São os resultados do exame genético que eu fiz na semana passada", Letícia disse, hesitando, "para verificar marcadores de doenças neurológicas hereditárias." O silêncio na cozinha ficou pesado. Todos sabiam que aqueles resultados poderiam mudar fundamentalmente o entendimento sobre as condições de saúde de ambas, Marina e Letícia. "Você quer abrir?", Marina perguntou gentilmente. Letícia respirou fundo e rasgou o envelope. Seus olhos percorreram rapidamente o papel oficial do laboratório e Marina viu sua expressão mudar gradualmente. Primeiro alívio, depois confusão e, finalmente, uma preocupação profunda. "O que diz?", Rafael se inclinou para frente. "Eu tenho uma mutação genética", Letícia disse lentamente. "Uma variante rara que pode causar distúrbios neurológicos sob estresse extremo. Mas..." Ela pausou. "Não é hereditária no sentido tradicional. É o que eles chamam de mutação de novo. Significa que surgiu espontaneamente, não foi transmitida pelos pais." Marina sentiu um alívio estranho misturado com preocupação. "Então você não herdou de Rafael?" "Não. E isso significa que a paralisia da Marina provavelmente tem uma causa diferente da minha condição neurológica." Letícia continuou lendo. "Mas há uma observação interessante aqui.
A mutação que eu tenho pode ser ativada por trauma emocional severo em pessoas geneticamente predispostas. Rafael franziu o senho. O que isso significa exatamente? Significa, uma voz nova respondeu da porta da cozinha, que vocês podem estar lidando com duas condições relacionadas, mas distintas. Todos se viraram para ver Dr. Henrique parado na entrada, carregando uma pasta e acompanhado por uma mulher jovem de jaleco branco. Dr. Henrique, Marina disse surpresa, não estávamos esperando o senhor hoje. Desculpe aparecer sem avisar, mas quando vi os resultados dos exames da Letícia, ele olhou para a jovem. Achei importante conversarmos pessoalmente. Esta é doutora Camila Torres, a neurologista especialista que mencionei. A médica se aproximou, uma mulher de cerca de 35 anos, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, com uma expressão simultaneamente profissional e calorosa. Prazer em conhecê-los. O Dr. Henrique me contou sobre os casos de vocês duas, e há alguns aspectos muito interessantes que precisamos discutir. Rafael rapidamente arrumou as cadeiras para que todos pudessem se sentar confortavelmente ao redor da mesa da cozinha. Neuza apareceu como sempre no momento certo, oferecendo café para todos. Doutora Camila, Marina disse, o que exatamente o senhor quer dizer com condições relacionadas, mas distintas? Bem, os exames da Letícia mostram uma condição genética que pode afetar a função neurológica sob estresse. Seus exames, Marina, mostram uma paralisia que parece ser mais funcional do que orgânica, ou seja, seus nervos e músculos estão fisicamente intactos, mas algo está bloqueando os sinais entre o cérebro e as pernas. Isso é bom ou ruim? Rafael perguntou. É encorajador, Dr. Henrique respondeu. Paralisia funcional geralmente tem melhor prognóstico de recuperação, mas também significa que o tratamento precisa abordar tanto aspectos físicos quanto emocionais. Marina sentiu aquela resistência familiar surgir no peito. Eu já disse que não preciso de psicólogo. Marina, Letícia disse suavemente, posso falar como futura médica? Às vezes o corpo processa trauma de maneiras que nossa mente consciente não consegue controlar. Não é fraqueza, é só biologia. Doutora Camila assentiu. Letícia está certa, e há algo mais que descobrimos analisando seus casos juntos. Parece que traumas emocionais intensos podem desencadear sintomas neurológicos tanto na condição genética da Letícia quanto na paralisia funcional da Marina. Que tipo de traumas? Marina perguntou, embora suspeitasse da resposta. Perda de confiança em relacionamentos próximos, descoberta de mentiras significativas, ruptura de vínculos emocionais fundamentais. A médica explicou cuidadosamente. Eventos que abalam o senso básico de segurança de uma pessoa. O silêncio que se seguiu foi carregado de reconhecimento doloroso. Marina olhou para Rafael, que estava com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, claramente lutando contra a culpa. Letícia observava ambos com uma compreensão madura que ia além de sua idade. Então, Marina disse finalmente, estamos dizendo que descobrir sobre a Letícia, sobre a empresa, sobre todas as mentiras, isso literalmente me paralisou. O corpo tem maneiras muito reais de processar betrayal emocional, doutora Camila confirmou gentilmente. E a boa notícia é que, entendendo a causa, podemos trabalhar de forma mais efetiva na recuperação. Rafael levantou os olhos para Marina. Mari, eu sinto muito. Eu nunca imaginei que... Eu sei, Marina interrompeu. E eu entendo que você estava tentando proteger todo mundo. Mas, Rafael, ela pausou. Nós precisamos reconstruir este relacionamento completamente do zero. Sem mentiras, sem segredos, sem tentativas de me proteger da verdade. E eu quero fazer parte disso. Letícia disse firmemente. Quero fazer parte desta família.
mesmo que ela seja completamente diferente do que qualquer um de nós imaginou. Doutora Camila sorriu pela primeira vez desde que chegara. Sabia que há estudos mostrando que apoio familiar forte é um dos maiores fatores de recuperação em casos como o seu, Marina. Parece que vocês estão no caminho certo. Marina olhou ao redor da mesa, para Rafael, que finalmente estava sendo completamente honesto, para Letícia, que trouxera uma energia nova e uma perspectiva fresca para suas vidas, para Neuza, que permanecia um pilar de estabilidade, e para os médicos, que ofereciam esperança baseada em ciência real. Pela primeira vez desde que acordara paralisada, Marina sentiu que talvez pudesse recuperar mais do que apenas o movimento das pernas. Continue 1344, capítulo 6, Reconstrução. Março chegou com as chuvas intermitentes típicas do outono paulistano, e Marina observava as gotas escorrendo pela janela do quarto, enquanto realizava os exercícios de fisioterapia prescritos pela doutora Camila. Havia 2 semanas que ela conseguia mover ligeiramente os dedos dos pés, um progresso mínimo que representava uma vitória monumental. Cada movimento, por menor que fosse, era celebrado pela família que havia se formado de maneira tão inesperada. Conseguiu sentir isso? Fernanda Silva, a fisioterapeuta de 28 anos, que vinha à casa 3 vezes por semana, pressionava suavemente a planta do pé direito de Marina com um objeto pontiagudo. A jovem, recém-formada e cheia de energia, havia se tornado uma presença constante na rotina da casa. Um pouquinho, Marina respondeu, concentrando-se intensamente na sensação quase imperceptível. É como se fosse muito distante, mas está lá. Fernanda sorriu, anotando a resposta em seu tablet. Era uma mulher alta, de cabelos cacheados, sempre presos em um rabo de cavalo prático, e tinha uma maneira direta, mas carinhosa, de lidar com os pacientes que lembrava Marina de si mesma nos canteiros de obra. Competente, determinada, sem perder a humanidade. Isso é muito bom, Marina. Vamos aumentar um pouco a intensidade dos exercícios hoje. A rotina havia se estabelecido naturalmente. Fernanda chegava às 9 da manhã 3 vezes por semana, Letícia aparecia todas as terças e quintas após as aulas, e Rafael havia reorganizado completamente seu horário de trabalho para estar presente durante todas as sessões importantes. Era como se todos estivessem aprendendo a ser uma família pela primeira vez. Posso entrar? Rafael apareceu na porta, carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros que Neuza havia preparado. Ele havia desenvolvido o hábito de participar ativamente das sessões de fisioterapia, aprendendo os exercícios para poder ajudar Marina nos dias em que Fernanda não estava presente. Claro, na verdade preciso da sua ajuda para o próximo exercício. Fernanda respondeu, ajeitando Marina na posição correta na cama especial que haviam instalado no quarto. Vamos trabalhar resistência passiva nas 2 pernas hoje. Enquanto Rafael ajudava com os movimentos, Marina observou como ele havia mudado nas últimas semanas. As linhas de tensão ao redor dos olhos haviam diminuído. Ele sorria mais, e pela primeira vez em anos, parecia verdadeiramente relaxado em sua presença. Era como se carregar todos aqueles segredos por tanto tempo tivesse criado uma rigidez emocional que finalmente estava se dissolvendo. Rafael, Marina disse durante uma pausa entre os exercícios, como estão as coisas na empresa? Ele hesitou por um momento, um reflexo antigo de tentar protegê-la de preocupações. Mas depois respondeu com honestidade total. Melhor do que eu esperava. Agora que você está oficialmente registrada como sócia majoritária, conseguimos atrair 2 investidores interessados na tecnologia. Eles querem uma reunião semana que vem. Marina assentiu. Depois de descobrir que tecnicamente era dona da empresa que Rafael havia criado em segredo, eles haviam decidido fazer disso uma parceria real.
A tecnologia que ele desenvolvera para a otimização de processos de construção se encaixava perfeitamente com a expertise dela em restauração de edifícios históricos. E você se sente confortável com isso? Fernanda perguntou, pausando no exercício. Emocionalmente, quero dizer. Às vezes, estresse adicional pode afetar a recuperação física. Estranhamente, eu me sinto bem. Marina respondeu, surpresa com sua própria resposta. Pela primeira vez em anos, sinto que conheço realmente a pessoa com quem estou trabalhando. O som de chaves na porta da frente anunciou a chegada de Letícia, que havia desenvolvido o hábito de usar as próprias chaves que Rafael havia mandado fazer para ela. Um gesto simbólico de inclusão na família. Oi, pessoal. Sua voz subiu pelas escadas. Posso subir? Tenho novidades. Pode vir! Marina gritou de volta, notando como natural havia se tornado ter Letícia na casa, como se ela sempre tivesse feito parte de suas vidas. Letícia apareceu na porta carregando a mochila de sempre, mas desta vez com uma expressão particularmente animada. Ela havia crescido mais próxima de Marina nas últimas semanas do que de Rafael, talvez porque não carregasse o peso de anos de relacionamento complicado. Acabei de sair de uma consulta com o Dr. Henrique, ela anunciou, sentando-se na poltrona que havia se tornado oficialmente o lugar da Letícia no quarto. Meus últimos exames neurológicos mostraram melhora significativa. As dores de cabeça diminuíram e os episódios de dormência praticamente desapareceram. Isso é fantástico, Fernanda disse genuinamente animada. E faz sentido. Redução do estresse emocional geralmente leva à melhora dos sintomas neurológicos funcionais. Rafael se sentou na beirada da cama, próximo aos pés de Marina. Letícia, posso te fazer uma pergunta que venho evitando há semanas? A jovem o encarou diretamente. Pode. Você me odeia por todos esses anos de segredo? Letícia ficou em silêncio por um longo momento, considerando cuidadosamente a resposta. Marina observou a interação entre pai e filha, percebendo como ambos haviam herdado a tendência de processar emoções de forma muito deliberada antes de expressá-las. Eu te odiava, Letícia disse finalmente. Durante muito tempo, especialmente na adolescência, quando via outras garotas com os pais em formaturas, jogos, eventos da escola. Eu me sentia como um erro que você queria esconder. Rafael baixou os olhos e Marina viu suas mãos tremerem ligeiramente. Mas, Letícia continuou, conhecendo Marina, entendendo como vocês funcionam como casal, eu comecei a perceber que talvez você tivesse mesmo medo de me perder se contasse a verdade. E que talvez você estivesse tentando proteger todo mundo do jeito errado. Ainda. Foi errado, Rafael disse suavemente. Foi, mas agora estamos consertando. Letícia sorriu. E honestamente, eu gosto mais de você agora, quando é honesto e vulnerável, do que do homem perfeito que você tentava ser antes. Marina sentiu uma onda de carinho por ambos. Rafael estava aprendendo a ser pai real para uma filha adulta, e Letícia estava aprendendo a perdoar de uma forma madura e construtiva. Falando em consertar coisas, Fernanda interrompeu diplomaticamente. Marina, vamos tentar algo novo hoje. Quero que você se concentre em dobrar o joelho direito, muito devagar, apenas alguns graus. Marina respirou fundo e focou toda sua atenção na perna direita. Por um momento, nada aconteceu. Então, como um milagre pequeno, mas significativo, ela conseguiu dobrar o joelho cerca de 2 centímetros. O silêncio que se seguiu foi reverente. Todos na sala entenderam que haviam acabado de presenciar um marco importante no processo de recuperação. Consegui, Marina sussurrou, olhando para a perna como se ela pertencesse a outra pessoa. Eu realmente consegui. Rafael pegou sua mão e a apertou suavemente. Conseguiu, amor. Você está voltando. Letícia se levantou e se aproximou da cama. Posso?
Ela perguntou, estendendo a mão para tocar o joelho de Marina. Marina assentiu, e quando Letícia tocou gentilmente sua perna, ela conseguiu sentir a pressão da mão da jovem. Eu senti você tocando, ela disse com lágrimas nos olhos. Isso é incrível, Fernanda disse, claramente emocionada apesar de seu profissionalismo. O progresso está acelerando. Acho que podemos começar a pensar em exercícios mais avançados semana que vem. Naquele momento, observando Rafael segurando sua mão, Letícia sorrindo ao seu lado e Fernanda anotando entusiasticamente no tablet, Marina percebeu que estava recuperando mais do que apenas o movimento das pernas. Estava recuperando a capacidade de confiar, de ser vulnerável, de aceitar ajuda e fazer parte de algo maior que ela mesma. A família que eles estavam construindo era completamente diferente daquela que ela havia imaginado, mas talvez fosse exatamente o que todos precisavam. Continue 13:46. Capítulo 7. Complicações. Maio trouxe o friozinho seco do outono paulistano e uma descoberta que mudaria tudo novamente. Marina estava na cozinha, fazendo exercícios de fisioterapia na mesa adaptada que Rafael havia instalado, quando o telefone tocou. Dr. Henrique ligava com os resultados de exames mais detalhados que havia solicitado depois do progresso significativo na recuperação de Marina. Marina. A voz do médico soava estranhamente formal pelo telefone. Preciso que vocês venham ao hospital hoje à tarde. Descobrimos algumas coisas importantes que precisamos discutir pessoalmente. O tom dele fez o estômago de Marina se contrair. É algo ruim, doutor? Não exatamente ruim, mas complicado. Traga Rafael e Letícia, por favor. Isso diz respeito a todos vocês. 3 horas depois, eles estavam sentados na sala do Dr. Henrique no Hospital das Clínicas, cercados pelo cheiro familiar de desinfetante e pelo som abafado do movimento hospitalar do lado de fora. Letícia estava particularmente tensa, mexendo nervosamente no jaleco da faculdade, enquanto Rafael não conseguia parar de tamboritar os dedos na cadeira. Os exames genéticos mais detalhados revelaram algo inesperado. Dr. Henrique começou abrindo uma pasta grossa. Marina, sua condição não é apenas psicossomática como pensávamos inicialmente. Você tem uma predisposição genética para distúrbios neurológicos que pode ser ativada por trauma extremo. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Que tipo de predisposição? Uma variação genética rara que afeta a comunicação entre sistema nervoso central e periférico sob estresse. É diferente da condição da Letícia, mas... Ele pausou. Há uma coincidência interessante. Letícia se inclinou para frente. Que tipo de coincidência? Ambas as condições de vocês podem ser desencadeadas por trauma emocional severo. E ambas têm um componente que pode ser hereditário em certas circunstâncias. Rafael franziu o senho. Doutor, você está dizendo que elas podem transmitir isso para filhos? Potencialmente sim, mas há algo mais. Dr. Henrique trocou olhares com doutora Camila, que havia se juntado à reunião. Letícia, você tem certeza de que Rafael é seu pai biológico? A pergunta caiu como uma bomba no ambiente já tenso. Letícia ficou pálida. E Rafael se endireitou na cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Como assim? Letícia conseguiu articular. Claro que tenho certeza. Está na certidão. De nascimento? A certidão de nascimento lista o pai legal, não necessariamente o pai biológico, doutora Camila explicou gentilmente. E baseado nos marcadores genéticos que encontramos, há inconsistências que sugerem que Rafael pode não ser seu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi devastador. Marina observou Letícia desmoronar visualmente, todas as certezas sobre sua identidade sendo questionadas novamente.
Rafael estava com a cabeça entre as mãos, claramente processando as implicações. Mas ele assumiu a paternidade, pagou pensão todos esses anos. Por que faria isso se não fosse meu pai? Letícia perguntou com a voz tremendo. Rafael levantou os olhos e Marina viu uma expressão de dor profunda em seu rosto. Porque eu prometi para sua mãe que cuidaria de você, independentemente de qualquer coisa. O que isso significa? Marina perguntou, sentindo que havia camadas de verdade que ainda não tinham sido reveladas. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para confessar algo que guardara por 20 anos. Maria estava saindo com outro cara quando descobriu a gravidez. Um cara casado, mais velho, que desapareceu quando soube que ela estava grávida. Ela estava desesperada, sem dinheiro, sem apoio familiar. E você decidiu assumir a paternidade mesmo sem ter certeza? Marina perguntou, sua voz misturando admiração e frustração. Eu gostava dela, Marina, e quando ela me implorou para assumir a paternidade para que a criança tivesse um pai no registro, eu não consegui dizer não. Letícia estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, durante todos esses anos, você não era nem mesmo obrigado legalmente a cuidar de mim? Letícia, Rafael se virou para ela com urgência. Você precisa entender. Desde o momento que você nasceu, você se tornou minha filha de verdade. Não importa o DNA, não importa quem é o pai biológico. Eu te escolhi. Mas me escondeu por 15 anos. Letícia explodiu, finalmente deixando a raiva e a dor virem à superfície. Se eu era sua filha de verdade, por que me manteve como um segredo sujo? Dr. Henrique interveio diplomaticamente. Talvez devêssemos focar nas implicações médicas por enquanto. Podemos fazer um teste de paternidade definitivo e isso vai nos ajudar a entender melhor os aspectos genéticos das condições de vocês duas. Marina observou a família implodindo novamente, mas desta vez sentiu uma clareza estranha. Rafael, ela disse calmamente, quem é o pai biológico da Letícia? Eu não sei ao certo. Maria nunca quis me contar detalhes. Apenas disse que era um homem mais velho, casado, bem-sucedido profissionalmente. E você nunca investigou? Não. Achei que seria melhor deixar quieto. Doutora Camila se inclinou para a frente. Há uma possibilidade que precisamos considerar. Baseado nos marcadores genéticos específicos que encontramos na Letícia, é possível que seu pai biológico tenha também uma predisposição para condições neurológicas similares. Letícia parou de chorar abruptamente. O que isso significa? Significa que talvez sua condição não seja tão rara quanto pensávamos. E significa que pode haver outros familiares com sintomas similares. Marina sentiu uma suspeita estranha começando a se formar. Doutora, é possível descobrir mais sobre a identidade do pai biológico através dos marcadores genéticos? Potencialmente, sim. Se ele estiver em algum banco de dados genético ou se tiver parentes próximos que fizeram testes. Rafael olhou para Marina com uma expressão confusa. Por que isso importa agora? Por quê? Marina disse lentamente. Se o pai biológico da Letícia tem uma condição genética similar à minha, e se ele era bem-sucedido profissionalmente 20 anos atrás em São Paulo, talvez ele seja alguém que possamos identificar. Marina, Letícia disse suavemente. Você tem uma suspeita específica? Marina hesitou. A ideia que estava se formando em sua mente era absurda, impossível e, ao mesmo tempo, estranhamente plausível. Mas se estivesse certa, isso explicaria muitas coincidências que haviam parecido estranhas nos últimos meses. Talvez, ela disse finalmente, mas primeiro precisamos dos resultados genéticos completos. Dr. Henrique fechou a pasta. Vou solicitar os testes mais detalhados. Deve levar uma semana para ter os resultados.
Quando saíram do hospital, uma tensão diferente pairava entre eles. Não era apenas sobre mentiras e segredos agora, era sobre identidade fundamental, sobre quem eles realmente eram uns para os outros. No carro, Letícia finalmente quebrou o silêncio. Rafael, independentemente do que os testes disserem, você ainda quer ser meu pai? Rafael parou no sinal vermelho e se virou para olhar para ela no banco de trás. Letícia, você é minha filha. DNA não muda isso. Mas agora entendo por que você se sente traída. Eu deveria ter sido honesto desde o começo. Marina observou a interação entre eles, percebendo como a dinâmica familiar continuava evoluindo de maneiras imprevisíveis. Mas havia algo mais, uma intuição que ela não conseguia ignorar sobre a identidade do pai biológico de Letícia. E se sua suspeita estivesse certa, os próximos dias trariam revelações que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Continue 13:48. Capítulo 8. A descoberta impossível. Uma semana depois, Marina estava no jardim da casa fazendo exercícios de caminhada com apoio de barras paralelas que Rafael havia instalado entre as árvores frutíferas. Conseguir dar 10 passos consecutivos havia se tornado seu objetivo diário, e naquela manhã de junho ela estava determinada a superá-lo. O friozinho do inverno paulistano fazia bem para os exercícios, e o aroma dos jasmins em flor ajudava a acalmar a ansiosidade que crescia conforme esperavam os resultados dos testes genéticos. 11, 12, 13... Fernanda contava os passos enquanto Marina se movia lentamente entre as barras, concentrando-se em cada movimento das pernas que haviam ficado inertes por tanto tempo. 14. Marina parou, ofegante, mas triunfante. 14 passos. Fantástico! Fernanda applauds with genuine enthusiasm. Há 3 meses você nem conseguia mexer os dedos dos pés. Rafael apareceu na porta dos fundos da casa, carregando o telefone com uma expressão estranha no rosto. Mari, Dr. Henrique está na linha. Disse que precisa falar com todos nós urgentemente. O estômago de Marina se contraiu. Urgência nunca era uma boa palavra no vocabulário médico. Ela se apoiou nas barras e olhou para Rafael. Ele pode vir aqui? Não quero voltar ao hospital para ouvir más notícias. Já perguntei. Ele disse que está a caminho, junto com a doutora Camila, e pediu para a Letícia estar presente também. 2 horas depois, eles estavam todos reunidos na sala de estar, com Neuza servindo café e biscoitos como se fosse uma reunião social normal. Mas a tensão no ar era palpável. Letícia havia chegado mais cedo da faculdade e estava sentada no sofá ao lado de Marina, ambas esperando notícias que poderiam mudar fundamentalmente suas vidas. Dr. Henrique e doutora Camila entraram carregando pastas e tablets, mas foi a expressão em seus rostos que fez Marina entender que algo extraordinário havia acontecido. Antes de falar sobre os resultados, Dr. Henrique começou sentando-se na poltrona principal. Preciso que vocês saibam que este é provavelmente o caso mais inusitado que encontrei em 30 anos de medicina. Letícia se inclinou para a frente. Inusitado como? Vamos começar com os resultados básicos. Doutora Camila abriu seu tablet. O teste confirmou que Rafael não é o pai biológico da Letícia, mas também descobriu algo que nenhum de nós esperava. Marina sentiu como se estivesse no topo de uma montanha russa, prestes a descer em alta velocidade. O que descobriram? Letícia, Dr. Henrique olhou diretamente para a jovem. Você e Marina compartilham marcadores genéticos significativos. Mais especificamente, vocês têm exatamente a mesma variação genética rara que causa distúrbios neurológicos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina olhou para Letícia, que estava com a boca ligeiramente aberta, processando a informação. Isso é possível? Rafael perguntou.
Duas pessoas completamente não relacionadas tendo exatamente a mesma condição rara? Estatisticamente, é quase impossível, doutora Camila respondeu, a menos que elas não sejam completamente não relacionadas. Marina sentiu seu coração acelerar. A suspeita que vinha crescendo na última semana estava prestes a se confirmar de uma maneira que ela jamais imaginara. O que isso significa? Letícia perguntou com a voz tremendo. Dr. Henrique respirou fundo antes de continuar. Significa que vocês compartilham algum grau de parentesco genético. E baseado na análise detalhada, a explicação mais provável é que vocês têm um parente próximo em comum. Que tipo de parente próximo? Marina conseguiu perguntar. Um pai comum. A sala ficou em silêncio total. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo, o tic-tac do relógio na parede, o som abafado do trânsito lá fora. Mas principalmente, ela podia ouvir o mundo dela desmoronando mais uma vez. Vocês estão dizendo, Rafael articulou lentamente, que Marina e Letícia são irmãs? Meio-irmãs, para ser preciso, Dr. Henrique confirmou. Compartilham o mesmo pai biológico, mas têm mães diferentes. Letícia se virou para olhar Marina e ambas se reconheceram de uma maneira que ia além da semelhança física que haviam notado, mas ignorado. Era nos olhos, na expressão, na maneira como ambas processavam informação difícil com a mesma determinação silenciosa. Mas isso significa... Letícia começou e parou, incapaz de terminar a frase. Isso significa, Marina disse com uma calma estranha, que meu pai teve a Fer 20 anos atrás, engravidou a Maria e desapareceu quando soube da gravidez. Rafael estava claramente em choque. Marina, você tem certeza? Seu pai era capaz disso? Marina riu, mas era um som sem humor. Rafael, você mentiu para mim durante 15 anos sobre ter uma filha. Por que meu pai seria incapaz de mentir sobre ter uma filha também? Doutora Camila se inclinou para a frente diplomaticamente. Há uma maneira de confirmar definitivamente. Se vocês conseguirem uma amostra de DNA do pai da Marina, podemos fazer um teste de paternidade conclusivo. Meu pai morreu há 5 anos, Marina disse automaticamente. Mas posso conseguir material genético dele. Tenho alguns objetos pessoais guardados. Letícia finalmente encontrou sua voz. Marina, isso significa que durante todas essas semanas em que estávamos aprendendo a ser família, nós realmente somos família? Marina olhou para a jovem, sua meia-irmã, e sentiu uma mistura complexa de emoções. Raiva do pai que havia escondido isso toda a vida. Gratidão por finalmente encontrar Letícia. Confusão sobre como isso mudaria tudo entre elas. Significa que Rafael não estava escondendo uma filha de mim, Marina disse lentamente. Ele estava escondendo minha irmã. A ironia da situação era quase cósmica. Durante meses, Marina havia se sentido traída porque o marido mantinha uma filha em segredo. Agora descobria que essa filha era, na verdade, sua própria irmã, abandonada pelo pai que ela sempre admirara. Tem mais uma coisa, Dr. Henrique disse gentilmente. Agora que entendemos a conexão genética, podemos personalizar muito melhor o tratamento para ambas. Vocês vão responder de maneira similar às terapias e uma pode ajudar a outra no processo de recuperação. Letícia estendeu a mão para Marina. Irmã? Marina pegou a mão da jovem e sentiu algo que não conseguia nomear. Era mais forte que afeição, mais profundo que a amizade, mais natural que qualquer relacionamento que havia construído conscientemente. Irmã, ela confirmou. Rafael observava a interação entre elas com uma expressão de admiração e alívio. Então, todos esses anos, eu não estava traindo você, Marina. Estava ajudando sua família. Estava, Marina assentiu, mesmo sem saber. Neuza apareceu na porta da sala, claramente tendo ouvido pelo menos parte da conversa.
Então a Letícia vai morar aqui agora? Ela perguntou com sua pragmaticidade típica. Letícia e Marina trocaram olhares e, pela primeira vez em semanas, ambas sorriram genuinamente. Acho que sim, Neuza, Marina respondeu. Afinal, ela é da família. E assim, no meio de uma descoberta que deveria ter sido devastadora, Marina encontrou algo que não sabia que estava procurando. Uma irmã, uma família redefinida e uma compreensão completamente nova sobre os segredos que moldam as vidas das pessoas. A paralisia estava quase completamente curada, mas as revelações ainda não haviam terminado. Continue, 13h50. Capítulo 9. A cura e a decisão. Agosto chegou com aquela claridade especial do inverno paulistano, e Marina estava de pé na cozinha, sem apoio, preparando o café da manhã para a família que havia se expandido de maneiras inimagináveis. 3 meses haviam se passado desde a descoberta de que Letícia era sua meia-irmã, e a recuperação física de Marina havia acelerado de forma surpreendente uma vez que o trauma emocional fundamental foi resolvido. Bom dia, irmã. Letícia apareceu na cozinha, já vestida com o jaleco da faculdade, carregando livros de neurologia. Aos finais de semana, elas estudavam juntas, Marina revisitando conhecimentos de anatomia para entender melhor sua própria condição. Letícia se especializando em neurologia com foco nas condições genéticas que compartilhavam. Bom dia! Dormiu bem no seu quarto novo? Marina sorriu, mexendo os ovos na frigideira. Letícia havia oficialmente se mudado para a casa há um mês, ocupando o quarto de hóspedes que Marina havia transformado em um espaço perfeito para uma estudante de medicina. Melhor do que nos últimos 20 anos, Letícia respondeu honestamente. Nunca pensei que teria uma família de verdade. Rafael desceu as escadas carregando sua pasta de trabalho e uma expressão que Marina havia aprendido a reconhecer. Era sua cara de "tenho uma proposta importante para fazer". Bom dia, família, ele disse, beijando Marina na testa e bagunçando o cabelo de Letícia de uma maneira que se tornara um ritual paterno atrasado, mas genuíno. Preciso conversar com vocês sobre uma coisa. Marina serviu o café e se sentou à mesa, observando como natural havia se tornado aquela rotina matinal. Neuza chegava às 8, Letícia saía para a faculdade às 9, Rafael para o trabalho às 9h30 e ela ficava trabalhando nos projetos de restauração que havia retomado com energia renovada. É sobre a empresa, Rafael começou, mexendo açúcar no café com movimentos nervosos. Os investidores querem expandir o projeto, transformar a tecnologia em uma plataforma nacional para a restauração de patrimônio histórico. Letícia olhou entre Marina e Rafael. Isso é bom, não é? É ótimo, Marina respondeu. Mas imagino que há um mais vindo aí. Rafael sorriu. Marina o conhecia bem demais, mesmo depois de tudo que haviam passado. O mais é que eles querem que nos mudemos para o Rio de Janeiro por 2 anos para implementar o projeto piloto lá. Há um número incrível de casarões coloniais que precisam de restauração urgente. Marina sentiu o estômago se apertar. Nos últimos meses, eles haviam reconstruído não apenas seu casamento, mas também uma vida em São Paulo que finalmente fazia sentido. A casa em Vila Madalena havia se tornado verdadeiramente um lar, com Letícia, com Neuza, com a rotina de fisioterapia, com os projetos que havia retomado. E o que você acha sobre isso? Ela perguntou, tentando manter a voz neutra. Acho que é uma oportunidade única, mas também acho que a decisão tem que ser nossa, de todos nós. Rafael olhou para Letícia. Especialmente considerando que a lei está no meio da faculdade de medicina. Letícia colocou a xícara na mesa com um barulhinho definitivo. Na verdade, há algo que eu não contei para vocês ainda. Marina e Rafael a olharam com atenção. Nos últimos meses, eles haviam aprendido que surpresas nem sempre eram catastróficas. Recebi uma oferta para
fazer o último ano de medicina como intercâmbio na UFRJ. É um programa especializado em neurologia, exatamente na área que quero me especializar. Letícia pausou. Ia recusar porque não queria deixar vocês, especialmente agora que finalmente encontrei minha família. Marina sentiu uma onda de compreensão. Mas se todos fôssemos para o Rio, seria perfeito. Letícia terminou a frase. Eu poderia aceitar o intercâmbio, vocês poderiam expandir a empresa e continuaríamos juntos. Rafael olhou para Marina. O que você acha? Sei que esta casa significa muito para você. Marina olhou ao redor da cozinha que havia projetado meticulosamente com seus azulejos portugueses, suas prateleiras de madeira de demolição, sua ilha central onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Sim, a casa significava muito para ela, mas não era mais o tipo de significado baseado em controle e perfeição que havia dirigido sua vida por tantos anos. Rafael, ela disse lentamente, há 6 meses, se você tivesse sugerido uma mudança como essa, eu teria entrado em pânico, teria inventado 1000 razões pelas quais não poderia dar certo. E agora? Agora eu entendo que lar não é um lugar, é essas pessoas ao redor desta mesa. Marina pegou as mãos de Rafael e Letícia. Se vocês estão dispostos a construir algo novo juntos, no Rio ou em qualquer lugar, eu estou dentro. Letícia sorriu, e Marina viu lágrimas nos olhos da jovem. Sério? Você faria isso? Letícia, há 6 meses eu descobri que tinha uma irmã que não sabia que existia. Se isso me ensinou alguma coisa, é que as melhores coisas na vida acontecem quando você está aberto para possibilidades que nunca imaginou. Rafael apertou a mão de Marina. E o casamento? Como ficamos nós dois depois de tudo? Era uma pergunta importante. Eles haviam cancelado o divórcio, mas ainda estavam navegando como reconstruir um relacionamento baseado em honestidade total, depois de anos de segredos. Acho que vamos descobrir, Marina respondeu honestamente. Mas quero descobrir. E quero descobrir com você e com nossa filha adotiva, que também é minha irmã. Ela riu da complexidade da situação e com qualquer outras surpresas que a vida decidir nos dar. Neuza apareceu na cozinha como sempre, no momento certo, ouvindo o final da conversa. E eu? O que vou fazer sem vocês? Os 3 se viraram para olhar para ela. Marina não havia nem pensado na possibilidade de deixar Neuza para trás. Neuza, Marina disse impulsivamente, quer vir para o Rio conosco? Sei que é muito pedir, mas... Menina, Neuza interrompeu com um sorriso enorme. Vocês acham que eu ia deixar essa família maluca se virar sozinha depois de tudo que passamos? Claro que vou. E assim, em uma manhã comum de agosto, a família reconstituída de Marina decidiu recomeçar mais uma vez, desta vez conscientemente, honestamente, juntos. Marina se levantou da mesa sem pensar. Caminhou até a janela que dava para o jardim, onde havia feito fisioterapia durante meses, e observou os jasmins que continuavam florindo apesar do inverno. Suas pernas estavam fortes, sua mente estava clara, e seu coração estava cheio de uma gratidão complexa por tudo que havia perdido e encontrado no último ano. Quando começamos? Ela perguntou, se virando para a família. Rafael sorriu. Quando você quiser, amor. Quando você quiser. Pela primeira vez em décadas, Marina estava verdadeiramente pronta para o que viesse a seguir. Continue 13:53. Capítulo 10. Recomeços. Dezembro chegou ao Rio de Janeiro com o calor úmido e intenso do verão carioca, contrastando completamente com os invernos secos de São Paulo, aos quais Marina havia se acostumado durante toda a vida. Da varanda do apartamento em Ipanema que eles haviam alugado por 2 anos, ela observava as ondas quebrando na praia enquanto tomava o primeiro café da manhã de 2026, exatamente 1 ano depois de ter acordado paralisada em Vila Madalena.
Não consigo acreditar que já faz 4 meses que estamos aqui, Letícia disse, juntando-se a ela na varanda. A jovem estava bronzeada do sol carioca e visivelmente mais feliz, dividindo seu tempo entre o programa de neurologia na UFRJ e os fins de semana, ajudando Marina e Rafael com os projetos de restauração de casarões coloniais em Santa Teresa. "E você está gostando do intercâmbio?" Marina perguntou, servindo café para ambas em xícaras de cerâmica azul que haviam comprado numa feira de artesanato em Santa Teresa. "Estou amando. O programa de neurologia aqui é ainda melhor do que eu esperava. E tem sido incrível estudar nossa condição genética com médicos que são especialistas mundiais na área." Letícia se sentou na cadeira de Vime ao lado de Marina. "Dr. Roberto me convidou para participar de uma pesquisa sobre traumas emocionais e manifestações neurológicas. Quer participar também?" Marina assentiu. "Claro, seria bom transformar nossa experiência em algo que possa ajudar outras pessoas." Rafael apareceu na varanda carregando uma bandeja, com frutas tropicais e pães frescos, vestindo uma camisa de linho clara que Marina havia escolhido para ele na semana anterior. O sol do Rio havia feito bem para todos eles, mas especialmente para Rafael, que parecia ter perdido anos de tensão acumulada desde que parou de carregar segredos. "Bom dia, minhas 2 mulheres favoritas", ele disse, beijando Marina e bagunçando o cabelo de Letícia. "Prontas para conhecer o resultado final do projeto do Solar da Marquesa?" Marina sentiu uma onda de excitação. O Solar da Marquesa era um casarão do século XVIII em Santa Teresa que eles haviam restaurado nos últimos 3 meses, usando a tecnologia desenvolvida por Rafael, combinada com as técnicas de restauração histórica de Marina. Era o primeiro projeto completo da nova empresa, e eles haviam conseguido completá-lo em tempo recorde, mantendo fidelidade histórica total. "Neuza já está lá?" Marina perguntou. "Chegou às 7 da manhã para supervisionar a limpeza final", Rafael riu. "Ela está mais orgulhosa desse projeto do que nós." Era verdade. Neuza havia se adaptado ao Rio com uma facilidade surpreendente, fazendo amizade com outros baianos que trabalhavam na cidade e até mesmo começando um pequeno negócio paralelo vendendo quitutes típicos para os operários dos canteiros de obra. Ela havia se tornado não apenas parte da família, mas também uma colaboradora valiosa nos projetos de restauração. Uma hora depois, eles estavam parados em frente ao Solar da Marquesa, completamente restaurado. A tecnologia de Rafael havia permitido que eles escaneassem e preservassem cada detalhe arquitetônico original, enquanto a expertise de Marina garantiu que cada elemento fosse restaurado com materiais e técnicas historicamente apropriadas. O resultado era impressionante. Um casarão que parecia exatamente como havia sido construído 300 anos antes, mas com infraestrutura moderna invisível. "Meu Deus!" Letícia sussurrou, olhando para o casarão que agora abrigaria um centro cultural para a comunidade local. "Vocês realmente conseguiram." Marina observou o prédio com uma satisfação profunda que ia além do orgulho profissional. Era a primeira vez em sua carreira que havia trabalhado em verdadeira parceria, sem tentar controlar cada detalhe sozinha. O resultado era melhor do que qualquer coisa que ela havia conseguido trabalhando isoladamente. "Nós conseguimos", ela corrigiu Letícia, "como família." Rafael pegou a mão de Marina e apertou suavemente. "Mari, tem uma coisa que quero te perguntar há semanas." Marina se virou para olhá-lo, percebendo que ele estava nervoso de uma maneira que não via há muito tempo. "Eu sei que cancelamos o divórcio e eu sei que estamos reconstruindo nosso relacionamento. Mas..." Ele pausou, tirando uma pequena caixa do bolso. "Quero que saiba que eu escolho você, todos os dias. Não por obrigação, não por conveniência, mas porque você é a pessoa com quem quero construir esta vida nova.
Marina olhou para a caixa, depois para Rafael, depois para Letícia, que estava sorrindo com lágrimas nos olhos. Rafael Mendonça, Marina disse suavemente, você está me pedindo em casamento de novo? Estou, porque tudo que vivemos este ano me fez perceber que eu quero me casar com a mulher que você é agora, não com a mulher que eu pensava que você era antes. Marina pegou a caixa e a abriu, revelando um anel simples e elegante, completamente diferente do anel de noivado original que ela havia devolvido durante o processo de divórcio. E eu aceito, ela disse, porque quero me casar com o homem que você se tornou quando parou de tentar me proteger das verdades difíceis. Rafael colocou o anel no dedo de Marina e Letícia aplaudiu entusiasticamente. Neuza apareceu na porta do solar da Marquesa nesse momento, como sempre chegando no timing. Perfeito. Finalmente, Neuza gritou, limpando as mãos no avental. Achei que nunca mais iam resolver essas confusões. Marina riu, observando sua família reconstituída de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Rafael, que havia aprendido a ser honesto mesmo quando era difícil. Letícia, a irmã que ela ganhou através dos segredos que quase destruíram seu casamento. Neuza, que se tornara a âncora emocional de todos eles. Posso fazer uma sugestão? Letícia disse timidamente. Que tal fazermos a cerimônia aqui no solar da Marquesa quando ele estiver oficialmente aberto? Seria uma maneira de celebrar não apenas o casamento de vocês, mas também tudo que conseguimos construir juntos este ano. Marina olhou para o casarão restaurado, depois para Rafael, depois para sua família escolhida. Perfeito, ela disse. Vamos fazer nossa festa onde aprendemos a trabalhar juntos de verdade. E assim, em uma manhã de dezembro no Rio de Janeiro, em frente a um casarão de 300 anos que eles haviam trazido de volta à vida trabalhando como equipe, Marina finalmente entendeu a diferença entre estar no controle e ter controle sobre sua própria vida. Ela havia perdido o uso das pernas temporariamente, mas havia ganhado uma família verdadeira. Havia perdido a ilusão de um casamento perfeito, mas havia ganhado um relacionamento real baseado em honestidade. Havia perdido a necessidade de controlar tudo sozinha, mas havia ganhado a força que vem de confiar nas pessoas certas. 10 meses depois de acordar paralisada, Marina Guimarães estava mais forte, mais feliz e mais completa do que jamais havia sido em 42 anos de vida. E pela primeira vez, ela estava verdadeiramente ansiosa para descobrir o que o futuro traria, porque sabia que, acontecesse o que acontecesse, ela não enfrentaria sozinha.